E aí pessoal, tudo bom? Professor Paulo com vocês. Vamos estar falando aí hoje dessa videoaula, né? Sobre os equinodermatas. Mas quem são os equinodermatas, hein, professor Paulo? Ó, você vai ter lá as estrelas do mar, ouriço do mar, serpente do mar, tá? Então nós vamos encontrar, né, vários organismos, né? Que nós, na verdade, os ouriços também, né? São organismos que nós chamamos de equinodermatas porque tem espinhos sobre o seu tegumento, tá bom? Então nós vamos perceber que é um grupo bem importante também, tá? E curiosamente, né, é um grupo que embriologicamente ele é muito desenvolvido, né? Ele é lá o último grupo de invertebrados que nós estudamos, mas muitos sistemas eles acabam sofrendo uma, entre aspas, né, vamos colocar assim, um retrocesso evolutivo, tá? Então as características embrionárias, elas são mais importantes para a classificação muitas vezes do que as características sistêmicas ou fisiológicas, ok? Então é por isso que isso pode ocorrer, tá? Então vamos nos concentrar, vamos aprender, vamos continuar na nossa videoaula, né, no estudo dos filos dos animais, que nós começamos aí algumas aulas atrás. Nós temos todos os filos da zoologia, né, do ensino médio aí apresentado para vocês aqui no canal Biologando, né? Se você não é inscrito, convido vocês a se inscreverem, né? Se vocês gostarem, deixe um like, compartilhe com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa videoaula. Aí, ó, os equinodermatas, né? Como eu estava falando para vocês, certo? Dermatotegumento. Equino significa espinho, certo? E aí vou te mostrar agora um indivíduo que você vai perceber que ele tem sim, olha, a quantidade muito grande de espinhos sobre o seu tegumento. Tá aqui, ó. Olha essa estrela do mar aqui, como é bem espinhudinha, né, que a gente fala, tá? Daí vem o nome então, equinodermata. Vamos falar sobre as características gerais dos equinodermatas, certo? Das estrelas do mar, lembram disso aí que nós acabamos de ver, né? Então tá lá. Possui sistema ambulacral, né? É uma característica desse grupo. Falou em sistema ambulacral, você tem que lembrar do grupo dos equinodermatas, tá? Isso é característico desse filo, certo? São metazoários triblásticos, eles têm tecidos verdadeiros, não é? Tem os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme, mesoderme, né? São os primeiros deuterostômios. Gente, isso é muito importante. Os equinodermatas, eles são assim, uma contradição, se você parar para pensar. Porque as características embrionárias deles são de ponta, são as mais avançadas que nós temos, né? Entretanto, alguns sistemas se tornaram rudimentares, tá? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, né, do sistema nervoso, né? O sistema nervoso, no grupo anterior, lembra do grupo anterior, o grupo dos moluscos? Nós tínhamos um sistema nervoso muito desenvolvido. E aqui, se você olhar o sistema nervoso, é pouco desenvolvido, né, dos equinodermatas, tá? Se você olhar, por exemplo, o sistema excretor, eles não possuem. Eles acabam utilizando o sistema ambulacral ou ambulacrário para poder, né, eliminar as toxinas, né? Sistema circulatório do tipo pseudemal. Nós saímos do sistema circulatório fechado e viemos para um sistema rudimentar também, tá? Bom, então eu estou colocando aqui para vocês porque, gente, os primeiros deuterostômios, né? O que é deuterostômio? Não sei se vocês lembram. É que o blastóporo originou primeiramente agora, né, o ânus. E em um segundo momento foi originada a boca, né? Então é isso que significa isso, certo? E são os primeiros deuterostômios. São celomados? São. Entretanto, lembrando lá que ser celomado é ter os 3 folhetos embrionários e a mesoderme acaba delimitando uma cavidade e essa cavidade nós chamamos de celoma, tá? Então, o que é um animal ser celomado? A mesoderme foi capaz de originar uma cavidade verdadeira para alojar os órgãos, tá? Então, isso é um animal celomado, ok? Belezinha. Bom, sistema digestório completo, né? Vai de boca a ânus,
Lembrando que lá na boca do animal nós temos um conjunto de dentinhos, né, que são chamados de lanterna de Aristóteles, ok? Então, são coisas muito importantes, né? Quanto ao sistema aqui, ó, respiratório, né, você encontra lá respiração a partir de brânquias, hidropulmões e até mesmo por difusão. Então, olha só que contradição, como eu estava falando para vocês. Vocês têm características embrionárias muito avançadas nesse grupo e, ao mesmo tempo, você acaba tendo características, né, em termos sistêmicas, certo? De órgãos, né, que acabaram, na verdade, ficando muito rudimentares, tá bom? Então, vamos continuar aí. Vamos ver as classes dos moluscos, né? Não, molusco já foi, gente. É classe dos equinodermatas. As pessoas sabem que trocam essas classes? De repente eles pensam que determinadas classes são de moluscos, outras são... Tem que saber qual classe pertence a cada filo. Porque é muito comum os examinadores, muitas vezes, eles chamarem o grupo de organismos pela classe, né? Vai falar do pepino do mar, fala, ó, os holoturoídeas, né? Vai falar, por exemplo, né, das estrelas do mar, né? Os asteroídea, né? Então, assim, aí de repente você não sabe de quem está falando, né? Então é muito importante saber exatamente quais classes pertencem a cada grupo de animais. É isso que nós vamos estar mostrando para vocês agora. Asteroide, por exemplo, lá, estrelas do mar, tá? Então elas são representantes lá da classe, né? Asteroídea, dentro do filo dos equinodermatos, tá? Então aqui você vê os braços da estrela, a placa chamada madrepórita, né? Aqui você tem um disquinho, né? Os pés ambulacrais, vamos dar uma ênfase aqui, ó, né? Então a placa madrepórita, tá? Aqui é um canal chamado canal pétreo e aqui é o canal circular, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui é o canal circular. Aí você tem esse canal, partindo do canal circular, é o canal radial. Daí você encontra as ampolas, que são essas dilatações, e depois os pezinhos ambulacrais. Então, olha que interessante, a água vai entrar pela placa madrepórita, que serve como filtro também, para não entrar areia, não entrar, né, outras sujeiras aqui dentro. Então, a água entra pela placa madrepórita, certo? Desce pelo canal pétreo, passa para o canal circular, né? Acaba se propagando para o canal radial, a água, né? Entra aqui pelas ampolas e é projetada para onde? Projetada para os pés ambulacrais. Como existe aquela definição da física, que os líquidos são incompressíveis, né? Desta forma, você injetando água no sistema ambulacral, né, você vai ter a distensão desses pés ambulacrais, permitindo movimentação, permitindo aqui mesmo, né, com essa distensão das ampolas, das estruturas, circulação dos fluidos aqui nos equinodermatos, tá? Permitindo as trocas gasosas, cada vez que ele se distende para fora, né, ocorrem trocas gasosas ali também, né? Também ocorre eliminação, né, de toxinas, né, discreta, tá? Então nós temos várias coisas que o sistema ambulacral acaba auxiliando, ajudando, tá? Tem aqui, ó, a boca está voltada para baixo, né, e o ânus está voltado para cima, ok? Então o que acontece? O animal, na parte ventral dele, ele vai comendo ali, né, restos de estruturas, né, ou de plantas, ou de corpos, né, de pequenos animaizinhos, né? Pode ocorrer uma alimentação, né? E aí esse alimento ele é levado para o estômago e distribuído para os intestinos. E veja que os intestinos se projetam para o interior de cada braço, tá? É que aqui nós temos aqui cortado aqui o intestino que vinha para você poder enxergar o sistema ambulacral, tá? Mas todos os braços vão receber intestino, tá bom? Isso é bem interessante, viu, gente? Tá? Beleza. Aqui um outro esqueminha para você poder ver. Olha que os intestinos ramificando para cada braço. Aqui está cortado o intestino para você poder ver as ampolas do sistema ambulacral. E aqui está cortado as ampolas, mostrando só um pedacinho do sistema ambulacral, né? E aqui dos pés ambulacrais. As ampolas foram cortadas. E aqui você enxerga certinho o detalhe, né? Como que seria o braço de uma estrela sem nada. Tá bom?
Olha em detalhe os pés ambulacrais, gente, que legal, né? E eles ajudam na movimentação da estrela, tá? No fundo oceânico. Também pode ajudar na captura de alimento, trocas gasosas, excreção, tudo aquilo que eu havia comentado com vocês, tá? Outro exemplo é a bolacha do mar. Também é um exemplo do quê? Também é um exemplo, né? Dentro lá da classe asteroídea, né? Lá dos equinodermatas, tá? Aí, ó, estrelinha do mar, né? Outra estrela bonita aqui. Olha que dá pra gente ver aqui, ó, a placa madrepórita, o madreporito. Esse pontinho que tá na ponta aqui do mouse aqui, ó, que você tá enxergando branco, é a placa madrepórita ou madreporito. Olha que legal. Aqui também você veria aqui, ó, a placa madrepórita ou madreporito, tá? Beleza. Agora vamos falar dos equinoídea, né? Você tem os ouriços do mar, né? Então, quando a pessoa vai mergulhar e ela vê, está num lugar que não é poluído, que a água é bem transparente, não é tal, no fundo oceânico, é muito comum enxergar o quê? Enxergar os ouriços do mar, tá? Vamos ver a anatomia interna de um ouriço do mar, né? Repare que é parecido com uma estrela, né, em alguns aspectos. A presença da placa madrepórita, o canal pétreo, o canal circular, o canal radial, tá vendo aqui, ó? As ampolas e os pés ambulacrais. Então ele também usa esse sistema ambulacral, os pés ambulacrais, para se locomover, para trocas gasosas, né? Ajuda na circulação, aqui na distribuição de nutrientes dentro do corpo, né? Que à medida que ele se movimenta, a ampola se dilata, o pé se dilata, todos os fluidos aqui se movimentam, né, dentro do corpo, né? Então é muito bacana. O que nós temos a mais aqui ainda? Nós temos aqui uma boca voltada para baixo, tá? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, ó, o esôfago, o estômago e o intestino do bichinho, tá vendo? E o ânus aqui em cima. Então, tubo digestório completo, lembrem disso, tá? E lembrem, gente, que esse grupo de animais, né, os equinodermatas, são os primeiros deuterostômios. Como essa pergunta cai nos vestibulares? E já caiu, e vai continuar caindo, porque os alunos esquecem desse detalhe. Veja que as características embrionárias são tão importantes que colocam esse grupo, né, como um dos grupos mais evoluídos, né, dentro dos invertebrados. Ok, pessoal? Né? Então isso é muito importante, saber dessas características embrionárias, tá? Aqui mostrando para vocês aqui a gônada, né, os espinhos, a placa de esqueleto que forma aí, né, o corpo desse ouriço, tá? Aqui você acaba vendo, né, o nervo circular, né? Então não tem o sistema nervoso como tinha nos moluscos, né? No sentido de ter um sistema com gânglio cerebral, aquela coisa toda, né? Aqui não, aqui ele é bem simples, né? Então você não tem mais aquela, como é que eu posso colocar para vocês? Aquele sistema desenvolvido, né? Tinha um olho, lembra? Você tinha, né, praticamente um cérebro ali, né? Que conseguia processar muita informação. Aqui ficou uma coisa primitiva, tá? Para não falar que não tem, é primitiva. Eu quis dizer no começo que não tem do jeito que nós estávamos vendo, evoluído, tá? Com aqueles gânglios evoluídos, com o cérebro lá dos cefalópodes, né? Então aquilo acabou. Nesse grupo aqui você teve um retrocesso, tá? Então é nesse sentido. Não que não tenha, mas não tem daquela forma que a gente estava vendo, que é muito evoluída, né? Aqui é algo bem primitivo, tá? Lá remontando ao começo da evolução do surgimento do sistema nervoso, tá? Beleza, gente. O que nós temos a mais aqui, se for parar para pensar, né? Um conjuntinho de dentes, aqui está mostrando um, mas é um conjunto deles, né? Que quando você olha de baixo para cima, né, lembra uma lanterna. E o Aristóteles, lembra do filósofo grego Aristóteles? Foi ele que presenciou, que viu essa estrutura pela primeira vez, né? Que designou essa estrutura. Aí ela foi conhecida como lanterna de Aristóteles, né? Então isso é muito importante. Joia, pessoal? Todo mundo junto, né? Sem nenhum problema.
Então, olha que bacana, aqui é o esqueletinho do ouriço, tá? Que ele já está morto, né? Então, ficou só a carapacinha dele ali, né? Aí você vê certinho os lugares que tem o espinho e os buraquinhos são os locais por onde saíam o quê? Os pés ambulacrais, tá? Olha aqui, ó, dando ênfase na lanterna de Aristóteles, esse conjunto de dentinhos que ajudam, né, na trituração do alimento, tá? Beleza. Mais fotos aqui do ouriço para você poder ver. Ofiuroídea, né, que lembra aquela serpente, né, do mar, né? Então, nesse sentido, você olha, tem um movimento né, esse braço é muito longo e o movimento lembra uma serpente, né? Daí foi classificado como Ofiuroídea. Ofiuros significa cobra, tá? Então, olha aí o movimento deles aqui, o jeitão, né? Então lembra uma cobra, daí eles serem classificados como Ofiuroídeas, tá? Olha aí outro exemplar, não é? E Crinoídea, né? Que você tem o lírio do mar, tá? Então são os exemplares aí de Crinoídea, ok? Então outro tipo de equinodermato, né? Que a gente estava falando, né? Olha aí, ó, né? O lírio do mar, tá bom? Bom, então era isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Espero que vocês tenham aprendido, né? Então é um prazer muito grande estar aí com vocês, tá bom? Deixa um like, compartilhe e que Deus abençoe a gente aí nos concursos, tá? Vai dar tudo certo. Eu sei que já está chegando aí o Enem e os vestibulares, né? E nessa hora a gente começa a ficar preocupado. Fala assim, nossa, Paulo, é muita informação. Eu assisti todas as videoaulas aí. Às vezes eu acho que é muita coisa, que eu não vou lembrar, não é que... Não, gente. Assiste uma vez, duas vezes, né? Então vai com calma, né? Aqui são revisões, né? Usa o teu material do colégio, material complementar, né? O segredo é a gente não apavorar, não ter crise de ansiedade, não é? E treinar, né? Puxa, você quer fazer em determinado local, quero fazer o Enem, faça as provas dos Enems anteriores. Quero fazer vestibular da Federal do Paraná. Então baixa as provas anteriores e faz, vê o grau que é o de dificuldade, né? Porque as provas, os examinadores, como eles geralmente as comissões vestibulares, eles têm confiança, né, nos seus examinadores, não há grandes trocas, né, em pequeno intervalo de tempo. Às vezes um examinador ele fica 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos fazendo a prova, certo? Tem uns que ficam mais de 10 anos fazendo a prova. E aí quando você faz as provas anteriores, você pega o jeitão desse examinador, tá? Isso é muito importante, porque todos eles têm mais ou menos um critério, né? Existe um grau de profundidade, de complexidade que eles cobram aí, né? As perguntas. Então, sempre é um ótimo treino fazer os vestibulares, né? Que você se interessa, tá? Porque você já tem uma noção do grau de dificuldade e como que eles estão direcionando ali as perguntas, né? Existem locais que têm uma ênfase maior na botânica, outros na zoologia, outros na ecologia, outros na evolução, né? Então, por isso que é importante fazer essas provas, tá bom? Conselho de amigo, faça suas provas, tá? Desses vestibulares, esses concursos que você está interessado. E depois, com o tempo, você começa a fazer e ela não vai parecer mais um bicho de 7 cabeças, certo? Porque você já pegou o jeitão, né, da prova, tá bom? Isso é muito importante, gente, tá? Então, um abraço para todos vocês, né? E aí compartilhem o vídeo e deixem o like se você gostou, tá? Muito obrigado.